que está baseado em 1ª e 2ª Samuel. Tivemos já terça-feira aqui conhecendo os livros, de 1ª e 2ª Samuel, aonde Deus realmente estava no meio do seu povo, governando, e depois o povo pediram que um rei, e Deus permitiu. Tudo o povo pede, Deus permite. Deus não faz a vontade do povo, mas Ele permite para eles entender que é melhor o governo de Deus, Deus no controle de tudo, para a glória do seu nome. E hoje, a nossa lição, o nascimento de um líder profético em Israel. Todos nós já sabemos de quem se fala, E este alguém, ou seja, de quem se fala, que é o profeta Samuel, ele foi gerado de forma extraordinária, com lágrima, oração, jejum, consagração e busca constante. O desejo de Ana era ter realmente um filho, mas ela queria que este filho fosse realmente gerado segundo a vontade de Deus. Vocês conhecem a história que está em 1ª Samuel. Vamos ler aqui o nosso textuário. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Verdade prática, o surgimento de pessoas vocacionadas como Samuel pode ser o resultado da oração, consagração e ensino dos pais no lar. Glória a Deus. Então, o surgimento de pessoas vocacionadas, vocacionadas como Samuel, pode ser o resultado de quê? De oração, de consagração, de ensino da palavra de Deus dos pais no lar. E nós sabemos que grandes homens de Deus que se levantaram, os pais foram realmente o exemplo para eles. E nós vamos agora para o nosso primeiro tópico da nossa lição de hoje. O primeiro tópico, a nossa lição é o ambiente familiar. Nós vamos ver aqui, o primeiro tópico, a introdução, a nossa introdução, depois vamos para o primeiro tópico. Antes de aparecer no cenário de Israel, Samuel já era consagrado diretamente ao Senhor. Nesta lição veremos que esse homem tinha tudo ao seu favor para ser o que foi. Primeiramente, ele foi fruto de oração de sua mãe. Em seguida, passou toda a sua juventude sob a mentoria do sacerdote Eli, morando no santuário central, no templo central. Veremos que Samuel era constante na casa do Senhor e por isso foi grandemente abençoado. O nosso objetivo é que, a partir desta lição, você e o seu lar sejam grandemente abençoados. Vale a pena criar os filhos no temor do Senhor, que eles não se afastem da casa de Deus. Então, a nossa introdução aqui está falando de quando Samuel, antes de aparecer no cenário de Israel, este profeta, sacerdote e juiz, ele foi gerado em quê? Em oração, em consagração, em jejum e
Ana, uma mulher que orava, realmente, nós sabemos a história. Penina era uma das esposas de Eucana, que a Ana era a principal, mas devido à sua esterilidade, não poder gerar filhos, pegaram ali outra para substituir, nesse sentido, para ter filhos. E Ana desejava ter filhos. Ana desejava sim ser mãe, mas ela começou a orar, a falar com Deus. E nesta lição nós vamos ver o resultado da sua oração, o resultado dos seus esforços espiritual. E nós sabemos que nesse tempo Israel já estava entrando em um caos espiritual, e Ana talvez não entendia o porquê ela estava passando por tudo aquilo, mas porque Deus tinha um projeto com ela. Deus tinha um projeto, um plano grande com ela. Muitas vezes, irmão, você está passando por adversidades, por lutas, por dificuldades, não sabe o que está acontecendo. Deus está lhe preparando para algo grande, para algo grandioso. E é o que estava acontecendo com Ana. Penina zombava dela. Quem sabe dizia: Ana, tu não presta nem para gerar filho para o teu marido. Mas aí aquilo entristecia Ana. Mas ela não ia chorar para o seu esposo, ela não ia chorar para as suas amigas, se ela tinha, ou para os seus pais, seus parentes. Não, ela ia chorar aos pés do Senhor. Ela ia se derramar na presença de Deus. Então vamos para o primeiro tópico da nossa lição de hoje, né? O ponto central: Deus chama pessoas no ambiente familiar. Esse é o ponto central. Deus chama pessoas no ambiente familiar. O ambiente familiar de Samuel. Onde Samuel nasceu? Uma pergunta. No final do capítulo, em 1 Samuel, vemos que o lar onde ele nasceu não era perfeito. Estudiosos dos costumes bíblicos afirmam que na família dos homens de Deus do passado havia os mesmos problemas de hoje: conflitos e maus tratos, poligamia, rivalidade entre irmãos e oposição entre pais e filhos também estavam presentes nas famílias daquela época. Tais fatos, porém, não anularam o projeto de Deus para a família de Samuel. Veja só que todos esses problemas dentro ali daquela família, né? Daquela família, o projeto que Deus tinha para Samuel não pôde anular. Não anulou o nascimento de Samuel, né? Por quê? Era projeto de Deus. O projeto de Deus, irmãos, ele nasce aonde Deus quer que ele venha nascer. Talvez as pessoas possam pensar que um grande homem, que nem Samuel, poderia nascer no palácio, ou de uma linhagem muito importante, que na verdade Eucana fazia parte de uma linhagem também importante. Mas observamos aqui que todos esses problemas familiares não puderam anular o projeto de Deus para Samuel. Já estava, pastor Danilo, determinado na
eternidade, que Ana, o que ia ser gerado em seu ventre, seria profeta, sacerdote e juiz de Israel. As humilhações que ela passava é porque o que estava vindo para ela ia fazer ela sorrir e se alegrar e exaltar e engrandecer aquele Deus que trabalha onde as pessoas dizem não há solução, ele chega trazendo a solução. Ele é o Deus que resolve a solução. Então a tristeza de Ana logo se transforma em alegria. A Bíblia diz que Eucana, pai do jovem Jaz, juiz, sacerdote, profeta, era levita da família de Coate. 1 Crônicas, capítulo 6, versículo 22 e 28. Um homem de elevada posição social e chefe da família de Zofim, que deu origem ao nome da aldeia Romataim de Zofim, que significa altitude ou elevação dupla. Isso por causa de Romã, elevação. Foi em Romã que Samuel nasceu e viveu e morreu. Assim como seu pai Elcana, Samuel também era levita e vivia no território da tribo de Efraim. 1 Samuel 1:1. Então observamos, quem era o seu pai. Seu pai também fazia parte de quê? Ele era o quê? Levita. Samuel nasceu numa família levita. Deus sabe fazer. Agora observamos algo muito, posso dizer, Deus não aprovava, mas Ele permitia. Ele permitiu. E nós observamos que Abraão cometeu esse erro. E outros também. A bigamia presente. O autor do livro de Samuel pontua que Elcana tinha duas mulheres, uma prática que feria o princípio bíblico, uma prática que feria o princípio bíblico, posto que esse nunca foi o ideal de Deus para a família. Embora fosse tolerado pela lei, alguns homens da Bíblia foram polígamos, mas tiveram consequências gravíssimas. Abraão, Jacó, Gideão, Davi, Salomão. A prática comprometedora de Elcana trouxe problemas para si e para sua mulher Ana, a quem amava, pois Penina provocava sua rival, visto que ela tinha filhos, mas Ana não cresce. Cresce que o casamento de Elcana com Penina se dera por causa da esterilidade de Ana. Por vezes nossos lares se tornam conflituosos devido à falta de prudência e sabedoria de um e dos cônjuges. Por isso é imperioso que o esposo e a esposa saibam proceder com verdade e sinceridade, relacionando-se com o outro em amor e pedindo sabedoria do alto para a solução de conflitos. Então aqui a lei neste período amparava eles, só que Deus, Ele fez o homem e deu ao homem o que? Uma mulher. Deus, Ele não aprovava, mas Deus, Ele permitiu. E nós observamos que esses homens que ultrapassaram o que Deus
havia designado, e o que está escrito na palavra de Deus, que o homem tem que ser marido de uma só mulher, eles tiveram sérios problemas. Abraão, vocês sabem da história que até hoje, né, há guerras. Israel com outro irmão de Isaac. Por quê, irmãos? Deus, ele permitiu isto para que as pessoas, ou seja, as famílias, pudessem entender que a vontade de Deus para o homem, para a mulher, é que eles vivam em amor, em dedicação a Deus e um ao outro, e viver como Deus realmente projetou para cada um. É bom que o esposo e a esposa realmente, sejam sinceros uns com os outros, vivam em amor, e que a bênção de Deus é derramada sobre a vida daqueles que vivem desta forma, no centro da vontade de Deus. E nós observamos aqui os conflitos destas famílias, as lutas, as guerras, e que até hoje nós observamos também famílias que sofrem com tudo isso, mas ainda há pessoas, há famílias que olham para Deus e vê realmente, entende a palavra, compreende a palavra de Deus e quer viver no centro da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, e vivem ou estão felizes, e Deus abençoando de forma especial. A bigamia era presente na vida destes homens, e Deus, ou seja, poligamia, e Deus não estava aprovando, mas estava o quê? Amparados pela lei daquela época. Mas Deus, Jesus, quando ele veio, em Mateus, que veja lá, Mateus capítulo 19, versículos 5 e 6. Quem pode ler? Mateus capítulo 19, versículos 5 e 6. Amém? Alguém pode ler? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Veja só, o que Jesus falou: o homem deixa o pai e a mãe e unirá-se à sua mulher. Então, os dois serão uma só carne. Então não tem mais brecha para outra carne, É uma só carne. Vão viver uma vida de unidade, de união, compromisso, sinceridade uns para com o outro, e viver a sua vida feliz e construir uma família linda debaixo da graça de Deus. Vamos aqui, terceiro ponto, uma família piedosa. Apesar de todas as querelas presentes na família de Samuel, destaque especial para o seu lado piedoso. De ano em ano subiam todos à casa do Senhor, adorar a casa do Senhor, para o adorar. Siló era o centro religioso da nação, que distava de Betel 18 quilômetros. Ao norte, a família subia para prestar culto ao Senhor dos Exércitos. Apesar das dificuldades, pais e filhos não devem deixar de ir à casa de Deus, pois ali Deus fala conosco. No tocante à piedade, Paulo diz que ela é
proveitosa para tudo. A palavra piedade do grego remete à reverência, respeito, temor e fidelidade a Deus. Assim, se no lar existe a verdadeira piedade, não haverá desrespeito aos pais, nem abandono dos filhos em sua velhice. 1 Timóteo capítulo 5 e versículo 4. Então, observamos que, como está escrito na palavra de Deus, todos os anos, Eucana com a sua família ia aonde? Para Siló. Fazer o que? Sacrificar a Deus. Ele levava a sua família para sacrificar ao Senhor, com todos os seus filhos. E não havia dificuldades. Eles iam para adorar, para engrandecer e exaltar o nome do Senhor. E o interessante era que 18 quilômetros, e ele ia oferecer sacrifício ao Senhor, apesar das dificuldades, pais e filhos não devem deixar de ir à casa de Deus, ou de vir à casa de Deus. Por quê? Nossos filhos precisam ver que Deus tem prioridade em nossas vidas. Nós não podemos, eu não vou à igreja hoje por causa do meu filho, não colocar os filhos. Já vi muitas pessoas colocar os filhos como empecilho para não ir à casa de Deus. E nós devemos levar ou trazer nossos filhos à casa de Deus e ensinar eles a adorar e a engrandecer o nome do Senhor. Observamos que Deus, Ele escolhe realmente Samuel, no meio desta família, para exaltar e engrandecer o seu nome na vida de Ana e também na vida de Samuel, e para que Israel venhassem ver o quanto este Deus é grande. Ele traz a solução, Ele resolve os problemas, Ele abençoa a família e Ele faz até a estéril, aquela que não pode gerar filhos, para se tornar bênção não só para uma família, mas para a nação inteira. Aleluia. Quem sabe você que é pai, você que é mãe, tem um filho e talvez está encontrando dificuldade. Você está aí com um líder, um profeta, um pastor, um missionário dentro da sua casa, pois aplique nele a palavra, os ensinamentos do Senhor. Ore constantemente por ele e por ela, porque Deus fará conforme a vontade dele. Aleluia. Então vamos prosseguindo aqui. O segundo tópico: fruto de oração. O segundo tópico: Samuel, fruto de oração. Primeiro ponto: a humildade de Ana, descrita no primeiro capítulo. Fruto de oração, a humildade de Ana, descrita no primeiro capítulo como uma mulher forte, firme, apesar de decidida, ou seja, firme, decidida, apesar de todas as provocações de Penina. Ana se mostrou humilde. Penina, sua rival, fazia de tudo para que Ana se irasse, perdesse o controle, mas o que esta fazia era subir à casa de Deus.
Uma mulher cristã espiritual sempre busca sabedoria para proceder com prudência. Como mulher piedosa, ela evita responder aos ataques de outras, mas dirige-se à pessoa certa, derramando seu coração diante de Deus. Então veja só o fruto da oração e a humildade de Ana. Todos os dias Ana era provocada por Penina. E qual era a intenção de Penina? Era que Ana saísse da bênção. Era que Ana se irritasse e partisse para cima dela, pegasse ela pelos cabelos, né? Mas Ana tinha o total controle, porque o Espírito de Deus estava sobre ela. É por isso que a palavra de Deus diz que devemos vigiar e orar, porque o Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Então todos os dias Penina provocava Ana, mas ela ia buscar a presença de Deus. Talvez você lá no seu trabalho é provocado, é provocada. Seu chefe lhe irrita para você abandonar o trabalho, correr. Eu não quero. Mas você tem um controle. Você sabe o que quer. Você sabe em quem acredita, em quem confia. E sabe que aquela porta quem abriu para você foi Deus. Então Ana, ela se derramava na presença de Deus. Enquanto Penina estava zombando dela, Ana estava falando com Deus e dizendo: Deus, eu sei que um dia tu irá tirar esta vergonha da tua serva. Eu acredito, eu confio no Senhor. E Ana se derramava na presença de Deus. Nós vamos ver aqui que uma mulher cristã espiritual sempre busca o quê? Sabedoria para proceder com prudência, como mulher piedosa. Ela evita responder aos ataques de outras, mas dirige-se à pessoa certa, o que é? Derramando o seu coração diante de Deus. Então, crente, irmão, uma mulher cristã, uma serva de Deus, momento, sei que todos nós, muitas vezes somos provocados em alguma coisa, para você sair da bênção, para você se irritar. Eu já vi muitas igrejas, as irmãs dentro da igreja se irritando com a outra, indo para o tapa, saindo da bênção. O segredo é fazer que nem Ana, é orar, é esperar em Deus, é confiar no Senhor, porque o que não presta, Deus tira do seu caminho. E Deus trabalha em prol daqueles que nele espera. Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Então, Ana estava esperando em quem? Em Deus. Ela sabia que o seu problema, somente Deus poderia resolver e dar vitória para ela. E ela se derramava na presença do Senhor. Toda a situação na qual vivia, segundo ponto, fez com que a sua alma tivesse grande amargura. Aqui a palavra é a mesma que aparece em Êxodo 15, 23 e Ruth 1 e 20. No caso de Ana, Ana pode ser entendida como desapontamento, frustração. No santuário ela orava ao Senhor apenas com os lábios, o que não era comum para os hebreus. Esse ato incomum fez ele pensar que ela estivesse embriagada, mas com reverência ela explicou sua dor, de modo que o sacerdote lhe respondeu: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste.
Assim aprendemos que as nossas amarguras e ansiedade devem ser colocadas perante o soberano Senhor. Ele sabe como tratar conosco. Então Ana, ela estava ali, orando, somente mexendo com os lábios. O sacerdote não ouvia. Esta mulher está embriagada. Oh, mulher, até quando estará embriagada? E ela disse: a tua serva não está embriagada. Ela contou para o sacerdote a sua dor, o que ela estava sentindo, por que ela estava ali amargurada, triste, sentindo aquela dor. E o profeta diz: vai em paz, que Deus conceda a tua petição. Aleluia. Então veja só, Deus agindo em favor de Ana. Deus agindo em favor de Ana. E observamos aqui o terceiro ponto, o pedido de Ana. Ana pediu um filho para Deus. Nesse pedido ela fez um voto mencionando duas promessas. Primeira, se o pedido fosse atendido, ela declararia o seu filho como levita para sempre. Note que o ministério do levita iniciava como aprendiz aos 25 anos, como oficial aos 30 e durava até 50 anos. Segundo, ela seria um nazireu de Deus. Observe que o nazireado tinha um tempo determinado também. Deus ouviu o pedido de Ana e agiu em seu favor. A expressão lembrou-se dela, aponta para o socorro divino. Como é maravilhoso entregar tudo a Deus e levar-lhe nossas causas, pois seu agir é certo, Deus ainda intervém. Deus ainda intervém. Então o pedido de Ana, ela pediu a Deus, e ela, fazendo esse pedido para o Senhor, ela também fez promessas para Deus, e que ela devolveria ele para o Senhor. E assim, conforme a palavra de Deus nos diz, ela cumpriu também com a sua palavra. Deus honrou Ana. Deus honrou Ana e atendeu o seu pedido. Glória a Deus. Observe, irmão, que quando Deus age em seu favor, e observamos que lembrou-se dela, o que Deus lembrou-se de Ana. Ela estava, porque o próprio Deus havia cerrado a sua madre, para que não tivesse filho, mas através da sua oração, da sua consistência, das suas lágrimas derramadas diante de Deus, aí a palavra de Deus lembrou, e Deus lembrou-se dela. Quando ela recebeu a palavra do profeta, que ela saiu dali, comeu, bebeu, o seu semblante não havia mais tristeza, porque ela estava convicta de que Deus já estava agindo em seu favor e que a sua vitória já estava chegando. Há momento que você está passando por lutas, por adversidade, que você ora, aí você se alegra, sente que Deus já se levantou do seu trono para resolver o seu problema, para lhe abençoar, para lhe dar vitória, porque você permaneceu buscando a face de Deus. O socorro divino, irmãos, é algo extraordinário. É por isso que o salmista, ele diz: eleva meus olhos para o monte, e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Se Ana fosse brigar com Penina, discutir, ou
fazer outra coisa qualquer contra Penina, teria perdido a bênção. Mas a sua humildade e a sua permanência em oração, mesmo amargurada, mesmo sofrendo calada, mas derramando suas lágrimas perante Deus, o milagre chegou na sua vida. A bênção de Deus lhe alcançou e a bênção de Deus veio completa. Deus manda, irmãos, Deus ele dá a bênção completa, ele não dá pela metade. E conforme ela pediu para Deus, e era o que Deus queria, Deus estava olhando para a nação de Israel. Eli já estava ficando velho, e Deus já sabia o que ia acontecer com os filhos de Eli, e que Eli já estava perdendo o controle. Deus diz: não, eu vou atender Ana e vou dar à nação de Israel um presente. Aleluia. E Deus, através de Ana, trouxe à nação de Israel um profeta, um sacerdote e um juiz para julgar o povo de Israel. Aleluia. Queridos, vale a pena permanecer ou se humilhar nas asas da oração, porque o socorro divino vem. O socorro de Deus vem para aqueles que buscam ao Senhor. Aleluia. Ana não acompanhou a família até Siló para a festa anual, depois do nascimento de Samuel, até que seu filho crescesse suficiente para ser desmamado, o que geralmente acontecia aos 3 anos de idade. Fica claro que Eucana foi informado sobre o voto que Ana fizera em relação ao seu filho desejado, e que ela consentiu plenamente com o desejo de plenamente com o desejo de sua esposa. O significado de um sacrifício pessoal, tanto para ele como para Ana, é visto que a atitude de Jacó para com José, o primeiro filho de sua esposa favorita, Raquel. Então nós vemos aqui também a atitude de Eucana para com Ana e seu filho, porque ela havia prometido, feito um voto a Deus, e ela cumpriu com o seu voto. Por isso que a palavra de Deus diz: é melhor não votar do que votar e não cumprir. Temos que cumprir os nossos votos, com aquilo que nós falamos para Deus. Prometeu não faltar um culto, então não falte um culto. Aleluia. Prometeu a Deus em fazer algo em prol da casa dele, então não falte, porque Deus vai também lhe abençoar grandemente. Aleluia. Deus, ele é fiel. Terceiro tópico, a dedicação de Samuel. Terceiro tópico, nós vamos glória a Deus. Sinopse do segundo tópico. No ambiente da oração e súplica de Ana, que revelara a angústia de sua alma, se encontra o nascimento de Samuel. Glória a Deus. Vamos agora para o terceiro tópico, a dedicação de Samuel. Ele foi dedicado
A quem? A Deus, ao Senhor. O nascimento de Samuel, o versículo 20 diz que passado algum tempo, Ana concebeu e teve filho e o nomeou de Samuel, que pode significar ouvido de Deus. Ou seu nome é poderoso. Atente para os sufixos, tanto no caso de, aqui é em hebraico, grego, trazer o Gamaliel. Aleluia, glória a Deus. Quanto a ênfase aqui recai para um nome poderoso, ou seja, ao poder do Eterno, que deve ser adorado para sempre. Isso mostra que Samuel cresceu, fortaleceu-se e confiou no Deus Todo-Poderoso, como indica o seu próprio nome. Então, o seu nome já tem um significado poderoso, representando Deus, né? O quanto este Deus é poderoso. O cumprimento do voto. A partir do versículo 21, nota que Eucana, marido de Ana, subiu à casa de Deus para, juntamente com toda a sua casa, com exceção de Ana, que só subiria após desmamar o menino, apresentar sacrifícios anuais e cumprir o seu voto. Pelo texto da Septuaginta, Eucana cumpriu seus votos e também entregou os dízimos do produto da terra. Esse procedimento consistia em entregar os dízimos do produto da terra, conforme se esperava que todo levita fizesse. Após ser desmamado, aproximadamente 3 anos mais tarde, Samuel foi levado por seus pais à casa de Deus e entregue ao sacerdote Eli como cumprimento do voto feito por sua mãe. Assim, o casal cumpriu conforme o prometido. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumprir. Eclesiastes capítulo 5 e versículo 4, parte A. Dedicação de Samuel. Ana lembrou a Eli que esteve perante a sua presença, orando ao Senhor para que se lembrasse dela. Assim Ana dedicou ao Samuel ali para o serviço no templo, devolvendo-o para Deus Todo-Poderoso. Era uma dedicação irrevogável. Como é bom quando os pais dedicam as coisas de Deus e consequentemente mostram aos seus filhos na prática uma vida de devoção sincera. Ao chegarem ao templo em reverência, orando a Deus em casa, fazem o culto doméstico, primam por viver o Evangelho de Jesus Cristo. Os filhos que crescem vendo tal dedicação sincera, naturalmente são estimulados a temer a Deus e a amá-lo de todo o coração. Mostremos, portanto, reverência, humildade e honra ao Senhor, nosso Deus. Então vejamos a nossa lição, a dedicação de Samuel. E ele foi entregue. O interessante é que quando Ana foi entregar, ela lembrou Eli que por aquele menino eu estive aqui orando, Eli. Naquele dia que você me repreendeu e que eu contei para você o que eu estava sentindo e que você disse: vai, que o Deus de Israel lhe abençoe grandemente. A partir daquele dia eu fui abençoada. E está aqui o meu voto. O menino tinha quantos anos? Oi? 3 aninhos. Ela estava entregando ele
na casa de Deus. Já pensou, Eli estava lá. Aí chega Ana e Eucana com o meninozinho, já para deixar lá na casa de Deus, né? Para entregar ao Senhor e ser dedicado a Deus. E Deus, era o que Deus queria. Deus queria alguém com esta coragem. É por isso que Ana passou todo aquele aperto, toda aquela situação, porque Deus queria realmente, através dela, dar grandes bênçãos para a nação de Israel. E Deus abençoou. E Deus abençoou a família de Ana grandemente, a ponto dela louvar e engrandecer o nome do Senhor. Aleluia. Ana lembrou a Eli, isso aqui já foi lido, né? Glória a Deus. Meus queridos, como é bom um pai, uma mãe serem dedicados a Deus e também, olha aí, já está pedindo, eu quero um filho profeta, vai entregar ao Senhor, hein? Aleluia, aleluia. Queridos, como é bom o pai, a mãe dedicar os filhos ao Senhor. Não é preciso você pegar o seu filho e trazer e deixar aqui na igreja, não? Mas quando o filho nasce, 1 mês, 2 meses, os pais trazem para apresentar na casa de Deus. Este é um momento tão especial para uma mãe, para uma família que reconhece que aquele filho não é dele, mas é herança do Senhor. A palavra de Deus diz que os nossos filhos são heranças do Senhor, e é por isso que Ana, ao ter esse presente de Deus, ela devolve a Deus, e Deus concede a ela mais filhos. Mas o filho amado, eu tenho a certeza que ela amava todos os outros que ela teve depois de Samuel, mas o filho que dava alegria e fazê-la sorrir e saber e olhar para Deus e dizer: Deus, tu és lindo, tu és grande. Aleluia. Porque por tudo aquilo que passei, o Senhor fez gerar no meu ventre um profeta, um sacerdote e um juiz para a nação de Israel. Então você, meu irmão, minha irmã, dentro da sua família está o pregador, está o cantor ou a cantora, o levita do Senhor. Agora cuide dele, cuide dela e honre ao Senhor. Não deixe de apresentar a Deus em oração. Talvez você sinta dificuldade com o seu filho, com a sua filha, mas ore ao Senhor e peça ajuda ao Espírito Santo, ao Senhor, porque os nossos filhos são heranças do Senhor. É herança do Senhor. Então você tem lá dentro da sua casa uma herança, e ela não é sua, ela é do Senhor. Ela é do Senhor, e Deus entregou para você cuidar, zelar, e um dia você vai ter que devolver para Ele. A conclusão, com essa lição, somos estimulados a apresentar a Deus as nossas petições, né? Precisamos, sim, nós estamos aqui com um gasofilaço, pedidos de orações. Então, além de você se apresentar diante de Deus, apresente a Deus os seus pedidos, o que você deseja, se realmente é a vontade de Deus, se o que você está desejando ou querendo, pergunte para Deus: Deus, é a sua vontade? Se for a sua vontade, realiza na minha vida, para que o seu nome seja glorificado. Quem sabe você está apresentando alguém da sua família que está
escravizados pelas drogas. Eu creio que a vontade de Deus libertar, salvar, curar para a glória do seu nome. Então, apresente a Deus as suas petições, as suas orações. Uma vez abençoados, voltamos à sua casa, conforme o exemplo de Ana, para agradecê-lo pelas orações respondidas. Nesse sentido, nossa vida deve ser um testemunho aberto aos nossos filhos acerca da dedicação, reverência e humildade ao Deus Todo-Poderoso. Ana teve 2 privilégios: ter um filho, além disso, vê-lo ungido por Deus para o ministério. Por intermédio de sua família, Deus pode levantar novos vocacionados, né? Através da sua família, Deus pode levantar novos obreiros, obreiras, levitas, missionários para a casa do Senhor. Quem sabe, né? Você que ainda não tem filho, mas está orando a Deus, e quem sabe esse que vai vir é um que vai revolucionar o mundo, cheio do Espírito Santo, aleluia, para revolucionar nações, continentes, o mundo inteiro vê a glória de Deus através do fruto que Deus pode lhe dar, aleluia. Então, que nós possamos estar diante de Deus. Ana teve esse privilégio, né? Esse grande privilégio, mas isto, depois de abençoada, que foi que ela fez? Ela voltou à casa de Deus. Tem muita gente, irmão, que vem à casa de Deus só para receber, aí recebe a bênção, esquecem da casa de Deus, esquecem de Deus, mas que nós possamos ser que nem Ana, voltar à casa de Deus sempre para agradecer a Deus por tudo quanto Ele tem feito. Nós estamos agora nos aproximando, agora em agosto, da nossa festa da gratidão. É o ano que você vai agradecer a Deus pelo filho que você tem, pelo filho que ainda vem, né? Ou o filho que ainda vai ser gerado. Talvez você diga, pastor, mas eu não posso mais gerar. Filho, você pode gerar filhos espirituais, ganhar pessoas para Cristo, cuidá-la e ensinar, e essa pessoa pode se levantar como um grande pregador, missionário, missionária, levita da casa do Senhor. Deus quer usar a sua vida, e através da sua vida, aleluia, surgir aí novos vocacionados para o reino de Deus, para a obra de Deus. Amém, igreja? A dedicação, reverência e humildade ao Deus Todo-Poderoso. Então, o nosso testemunho, irmãos, aberto aos nossos filhos, né, acerca da dedicação e reverência e humildade ao Todo-Poderoso, ou a Deus, o Todo-Poderoso, né, foi o que Ana adquiriu. Ana teve os 2 privilégios: ter um filho e, além disso, vê-lo ungido por Deus para o ministério, para o santo ministério, e eu creio que Ana o adorou a Deus. Glória a Deus. Então vale a pena você investir no seu filho, investir na sua filha, investir na sua família e ver as bênçãos de Deus sendo derramada. Glória a Deus. Glória a Deus. Querido, nós temos aqui também pessoas que pedem oração. Elma Barbosa pede oração por conta das enchentes, né? Pelo Texas, por conta das enchentes, é isso? Então vamos estar orando também para que Deus está no controle de todas as coisas, e creio que já foram ali enchentes, morreu mais de 100 pessoas, né? E há muitos desaparecidos. Então
Deus sabe todas as coisas, Ele está no controle de tudo, e nós precisamos realmente orar pela humanidade, pelas pessoas, e apresentar diante de Deus, porque Deus é Ele quem salva, é Ele quem liberta, é Ele quem cura, e é Ele quem faz milagre. Deus fez milagre na vida de Ana, e Ele continua poderoso para realizar grandes milagres. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, saiba de uma coisa, que o Deus que abençoou Ana, é Ele que tem te abençoado e vai continuar te abençoando de forma poderosa e grandiosa. Sejamos estimulados com esta lição para nos apresentar diante de Deus, né? E confiar em Deus e não desistir daquilo que apresentamos diante de Deus, porque Deus é poderoso para fazer além do que nós pedimos. Amém, igreja? Se coloque de pé para nós estarmos orando também pelos pedidos